Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas, certo, pessoal? Pois bem, então na videoaula anterior, que foi a primeira parte de colisões, falamos de colisões elástica e inelástica, E eu dei alguns exemplos, alguns casos particulares de tipos de colisão, certo? Agora vamos falar de uma colisão, em que ela é classificada como colisão elástica total ou perfeitamente elástica, também é dado por esse nome, certo? Qual é a principal característica de uma colisão elástica total? Na verdade, são duas características. A primeira é que é comum às outras duas, que é a conservação do momento linear, que é o vetor P, é a conservação do momento linear. E a outra característica, que é comum somente na colisão do tipo elástica, é a conservação da energia, É a conservação da energia mecânica. Isso quer dizer o quê? Que a variação da energia mecânica é nula. Mas essa última característica, essa última propriedade, só é presente em colisões do tipo elástica, independente de ser elástica total ou simplesmente elástica, certo? Mas essa aqui que eu vou frisar aqui, essa aqui é comum a todos os três tipos de colisão, certo? Elástica, elástica total e elástica e inelástica. Pois bem, pessoal, então vamos aqui verificar uma propriedade a mais na conservação da energia, Isso aqui é para um caso do sistema, quando a gente fala conservação da energia mecânica, a gente está falando da conservação da energia mecânica do sistema. Você tem uma colisão, você tem que ter uma colisão de no mínimo dois objetos, para que você caracterize aquele fenômeno que vocês estão observando como que? Como um processo de colisão, certo? Você não tem uma colisão entre um objeto e nada. Você tem que ter algum outro objeto, alguma outra partícula, algum outro corpo que faça com que haja uma interação entre esses dois objetos, certo? Um contato físico, digamos assim, um contato entre esses dois objetos. E esse contato, com ser relacionado na maioria dos casos com uma velocidade, certo? Não é simplesmente um contato estático, é um contato dinâmico, vai gerar uma colisão. Então a gente sempre fala que o sistema de partículas mínimo é de dois objetos, de dois indivíduos, de dois alvos, dois corpos, duas partículas, enfim. Então a gente tem o que? A energia mecânica do sistema. Então temos a energia mecânica do sistema e temos a energia mecânica individual de cada componente. Para cada componente. Opa, componente, não componente. Para cada componente. Certo? Então, a característica de uma colisão elástica total, uma elástica perfeita, é quando
essa energia mecânica, para cada componente, se conserva, certo? Além de você ter uma conservação da energia mecânica do sistema, você tem a conservação individual de cada partícula. Vamos dar um exemplo clássico disso, certo? E eu vou dizer o seguinte: eu tenho uma esfera de massa m. Essa esfera, ela tem uma velocidade, a esfera A, né? Ela tem uma esfera A e ela tem uma velocidade VA, certo? Na mesma direção, então ela está vindo se chocar com a outra esfera que também tem uma certa velocidade VB que vai de encontro a A, certo? Essa esfera possui também a mesma massa de A, essa esfera B. Ocorre a colisão, certo? Depois da colisão, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte: eu vou ter a esfera A, certo? Com o vetor velocidade VA' e uma esfera B indo nessa direção com a mesma massa, né? Com o vetor VB'. Isso quer dizer o quê? Que depois da colisão houve uma troca das velocidades. E eu verifico o seguinte, certo? Que houve uma inversão delas, né? Houve uma inversão delas. Eu verifico que o módulo da velocidade, do vetor velocidade VA é exatamente igual ao módulo do vetor velocidade VA', certo? E da mesma forma, eu posso, a princípio, se isso aqui é verdade, eu posso a princípio afirmar que o vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade VB é exatamente igual ao módulo do vetor velocidade V'B, ou seja, lembrando que o linha é o que? É uma simbologia que a gente adotou para que esteja relacionado com o pós-colisão, né? O depois do choque. Então, se a gente montar aqui, nesse caso, né, eu vou partir do pressuposto que eu já tenho essa informação, né? Eu estou partindo do pressuposto que eu já tenho essa informação. Então, não há necessidade de eu saber qual é as velocidades. O grande objetivo aqui, né, ou o principal objetivo, vamos colocar aqui. O principal objetivo dessa aula hoje é o que? É mostrar que a energia mecânica não se conserva somente, né, não há conservação somente do sistema, né? Conservação de E só no sistema. Mas também a conservação, o que? Individual. Mas também, vou colocar também abreviado, né? Mas também, repare que isso aqui está abreviado, tá, pessoal? Não vou escrever isso numa prova, pelo amor de Deus. Isso aqui é só preguiça de escrever também. Mas também, né, que a energia mecânica se conserva de forma individual. Para cada componente do sistema. Componente do sistema. Ou seja, o que eu quero falar é o seguinte: o sistema aqui é constituído pela esfera A e pela esfera B, certo? Então esse é o meu sistema. Quando eu analiso a variação de energia mecânica,
Eu estou falando da energia, sempre a gente estava falando da energia mecânica do que? Do sistema. Antes e depois da colisão. Agora a gente vai ver a energia mecânica de cada componente do sistema. Então vamos ver aqui, será que vai se conservar mesmo? Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu tenho a energia antes da colisão. Vou colocar aqui antes. O que eu tenho antes? Eu tenho que a energia mecânica de A é igual a quem? É exatamente igual a 1/2 da massa de A, da esfera que é M, que multiplica a velocidade VA ao quadrado. Repare o seguinte, ó. Isso aqui é um vetor, né? Então, se eu pego um vetor e elevo ao quadrado, vai me dar o módulo do próprio vetor. Então, se eu pego um vetor VA e elevo ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo um produto escalar dele com ele mesmo. Que vai ser quem? O próprio vetor, o VA. Que aí no caso aí vai ser o quadrado, né? Então a gente já apaga aqui, ó. Vamos só fazendo isso. Então eu posso escrever isso aqui, ó. É 1/2 massa velocidade VA ao quadrado. E isso aqui eu apago também porque isso aqui é só um lembrete. Quem vai ser a energia mecânica do sistema depois do A depois da colisão? Antes de falar do A, vamos falar do B. Então eu tenho a energia mecânica de quem? B é igual a quem? A 1/2 a massa M, que multiplica VB ao quadrado. Ah, mas ele não está no sentido contrário do A, então ele tem que ser negativo. Mas eu estou levando ao quadrado. Ó, o sentido, vou até fazer em vermelho aqui, ó. O sentido da direção positiva é esse, ó. Eu tenho um sentido X nessa direção. Então, antes do choque, a velocidade é positiva do A. E depois do choque, a velocidade do B é negativa, porque ele está indo contra a direção positiva do eixo horizontal. Certo? E depois da colisão existe uma inversão, né? Por isso que eu coloquei aqui que são os módulos que são iguais, não os vetores. E depois da colisão, o que vai acontecer depois da colisão? Depois da colisão, isso aqui é antes, isso aqui vai ser depois. Depois da colisão eu vou ter o que? A energia mecânica de A' vai ser igual a quem? A 1/2 da massa M VA' ao quadrado. O vetor vai ser quem? Vai ser exatamente igual ao módulo do vetor VA. Então vai ser um VA ao quadrado. E a energia B' vai ser a mesma coisa que a gente tinha feito antes, né? Então vai ser 1/2 da massa VB ao quadrado. Se a gente for fazer a diferença, então como é que é o processo, né? O processo é o seguinte: se a gente estiver falando do sistema, a gente tem que somar a energia mecânica. Então eu tenho a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Igual a zero, para saber se a energia se conserva, né? A gente já sabe que a energia vai se conservar do sistema. Por quê? Porque eu estou tendo uma suposição de que as velocidades... Eu estou partindo do pressuposto, né? Que aí no caso é uma imposição de que as velocidades são iguais depois da colisão. E as massas são iguais. Certo? As massas são iguais. Tudo igual a M. As massas são iguais. Agora, isso aqui, então reparem que isso aqui é o ΔE do sistema, né? ΔE do sistema. Aí se a gente for fazer de forma individual, para cada componente, né, individual, eu vou ter uma energia mecânica
é A menos a energia mecânica de EB, é B não, desculpa, de A igual a zero, e a energia mecânica é linha B menos a energia mecânica de EB. Isso vai dar zero? Vai. Não só vai dar zero, como você vai ter uma igualdade das energias, né? Então, isso aqui vai mostrar o que? Quem é a energia mecânica depois da colisão? É a linha, é 1/2 da massa VA ao quadrado. Isso é a VA' ao quadrado. Isso é igual a quem? A 1/2 da massa VA ao quadrado. Mas esse VA' ao quadrado a gente já sabe que é a própria velocidade, né? Porque eu estou falando do módulo. Então aqui a gente apaga esse linha. Então realmente isso aqui é uma verdade. Então não preciso fazer para o B, porque o meu B é a mesma coisa. Ó. Eu já estou vendo aqui que o B é a mesma coisa. Os módulos são iguais, né? Então eu tenho aqui 1/2 da velocidade VB. Aí era para ter um linha, mas como eu já sei que o módulo do V'B é exatamente igual ao módulo do VB, então isso aqui vai ser exatamente igual ao outro. E aí a gente mostra que essa igualdade aqui, qual é o significado físico dessa igualdade? Mesmo que eu não tivesse essa informação, uma colisão, vamos supor que eu não tivesse essa informação aqui, ó. Não tivesse essa informação aqui em cima dos módulos, eu não sei, certo? Mas se eu não tinha em contrapartida, se eu tivesse a informação de que uma colisão é totalmente elástica, ou uma elástica total, ou uma perfeitamente elástica, eu já sei que isso aqui é uma verdade, certo? Então aí daí eu poderia inferir que esse camarada aqui são iguais, certo? Se a colisão não fosse, se eu não soubesse essa informação dos módulos, das velocidades, mas em contrapartida eu soubesse que a colisão é uma colisão de natureza elástica total ou elástica perfeita, então eu poderia inferir a partir desse conhecimento que as velocidades são iguais. Os módulos das velocidades, não os vetores. Os vetores são diferentes, certo? Os vetores são diferentes, certo? Ok? Então, pessoal, a gente termina essa parte aqui da matéria, né? Não tem muitos detalhes a serem tratados, né? Na próxima aula, não aqui das videoaulas do YouTube, mas na próxima aula síncrona, a gente vai tratar alguns exemplos, né? Vou fazer alguns exemplos com vocês das aplicações desses três tipos de colisões, certo? E eu vou estar já colocando uma lista de exercícios aqui também, tá? Eu já coloquei, na verdade, eu já coloquei quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, essa lista de exercícios já vai estar presente lá na página do Teams, lá da disciplina lá de Física 2, ou perdão, de Física 1, certo? Então, pessoal, é isso. Então, um abraço. Só antes de finalizar essa videoaula, só deixando claro a vocês que posteriormente à minha fala aqui, a gente vai ter um experimento aqui, um vídeo aqui mostrando da questão do pêndulo de Newton, né? Que envolve os princípios de colisão, né? No caso aí a gente vai ver se é colisão elástica, se é colisão inelástica, se é colisão perfeitamente elástica, certo? Então, um abraço, até mais e boa aula. Para esta demonstração, usaremos um conjunto de pêndulos também conhecido como pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton consiste de 5 esferas de aço idênticas penduradas por fios de nylon de mesmo comprimento. Cada esfera deve ser presa por 2 fios para que mantenham a direção do movimento sem se desviar. Inicialmente, iremos efetuar a colisão entre apenas 2 esferas. Uma delas está em repouso
e a outra posicionada numa certa altura. Quando a esfera é solta, colide com a esfera em repouso. Depois da colisão, a esfera que estava parada entra em movimento e a outra que se movia para de se mover. Em seguida, podemos efetuar colisões com diversas combinações de esferas, para analisar os resultados após os choques. Chamamos de forças impulsivas as forças de curtíssima duração, como os que ocorrem nas colisões entre as esferas. Como as esferas praticamente não se deformam plasticamente após as colisões, podemos considerar os choques como praticamente elásticos, já que a energia e a quantidade de movimento são conservadas. Assim, quando soltamos uma esfera, apenas uma esfera irá sair do outro lado após o choque. Do mesmo modo, se soltarmos 3 esferas colidindo com 2 esferas, 3 esferas irão sair do outro lado, para conservar a quantidade de movimento e a energia.